Olá pessoal, eu sou o professor Rosiel e estamos começando aqui a disciplina de barragens. Nós vamos abordar na nossa aula de hoje definições gerais, elementos de uma barragem, tipos de barragens e critérios para a escolha do tipo de uma barragem. Aqui em definições gerais nós temos o nosso primeiro conceito, qual a diferença entre barragem e açude. Bem gente, o açude ele é um termo bem regional aqui no Nordeste brasileiro, certo? A barragem, neste caso, é toda a estrutura destinada a barrar superficial ou subterraneamente uma corrente de água natural, causando a acumulação desta. Então, gente, barragem é basicamente aqui a estrutura que vai acumular a água do reservatório. Já o açude é um termo que deriva aí da palavra árabe açud, sendo um termo regional designado para o conjunto formado pela barragem, pelo reservatório e por obras complementares, como a tomada d'água, como o vertedouro, sistemas de desvio, etc., que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Finalidade. Bem, gente, a primeira finalidade que nós podemos elencar aqui é regularização do regime hidrológico. E isso é um fator importantíssimo, principalmente para a região do semiárido, certo? Aqui, por exemplo, nós podemos perceber que temos a distribuição anual de chuvas aqui no estado do Ceará, o que é muito semelhante aos demais estados aqui do Nordeste, onde nós temos um índice de pluviometria, né, um índice de precipitação muito elevado no começo do ano, né, ou seja, a gente tem um período de inverno bem definido, né, e a partir do meio do ano até o final do ano, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente nós não temos chuvas nesse período. Então, o que acontece, gente? No período, por exemplo, chuvoso, né, de inverno, os rios dessas localidades do semiárido, do Ceará, do Nordeste, eles tendem a correr normalmente, como vocês estão vendo aqui, o rio Puru, aqui no Ceará. E aí, no período de estiagem, eles tendem a secar. Então, por conta disso, a barragem ela tem a finalidade de justamente regularizar esses rios durante períodos de seca. Temos aí abastecimento de água, e como grande exemplo, nós temos aqui o açude Castanhão, em que a partir de um conjunto de canais, que é o Eixão das Águas, né, beneficia cerca de 4,2 milhões de pessoas aqui na região metropolitana. Temos ainda a piscicultura. Neste exemplo aqui, eu trago uma manchete de um jornal onde 100 toneladas de peixes são encontrados mortos no açude Castanhão. Isso muito em função dos longos anos de estiagem que nós tivemos aqui nessa última década. Temos ainda aproveitamento hidrelétrico como outra finalidade. Neste quesito, pessoal, o aproveitamento hidrelétrico acontece mais em regiões em que os rios são mais perenes, como na região sul, sudeste do país, ou mesmo em países, né, como Estados Unidos ou China, e que tem uma boa reserva hídrica. Aqui, por exemplo, temos o Itaipu, né, que fica aí na região sul do país, em que fala que a energia produzida por Itaipu em 2015 seria suficiente para suprir todo o consumo, né, do Nordeste do Brasil por um ano e um mês, né? Outra finalidade que nós podemos destacar é o amortecimento de cheias. Aqui mesmo no Ceará nós temos a barragem do rio Maranguapinho. Recentemente foi construída outra barragem que é do rio Cocó. Ambas têm essa finalidade de amortecer as cheias no período de inverno, né? Então o rio Maranguapinho, por exemplo, tem uma área urbanizada muito densificada ao longo do rio, e por conta disso, no período de chuva, no período de inverno, a calha do rio enche completamente, trazendo grandes prejuízos para a população local. E a ideia tanto da barragem do Maranguapinho quanto da barragem do Cocó era justamente atenuar um pouco essas cheias. Irrigação também é outro exemplo que nós podemos citar. Aqui uma manchete do G1, né, onde mostra que os açudes utilizados para irrigação no Ceará têm apenas 28% do volume de água. Mais uma vez, uma manchete relacionada ao impacto negativo dos últimos anos de seca que nós estamos vivendo.
E o outro exemplo aqui é o lazer, né? Então, pode ter essa finalidade, a questão do lazer, muito embora alguns órgãos gestores de reservatórios não permitam, como, por exemplo, a COGER. A COGER, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos aqui do Ceará, ela gerencia os reservatórios locais e aí, por exemplo, ela não permite que haja lazer, né, por parte da população local onde os açudes foram construídos. Mas isso depende muito de gestor a gestor. Por fim, mineração. E aí a gente tem aí, como exemplo, as barragens que romperam, né, tiveram também um impacto negativo muito grande no sul do país nos seus últimos anos, que foi a barragem de Brumadinho e lá em Mariana, né? Mas tirando o aspecto negativo, a mineração é uma das finalidades que a gente tem que elencar aqui neste caso. Elementos de uma barragem. Aqui nós vamos ver elementos de uma seção. Então, primeiramente, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos algumas linhas representando o relevo de uma determinada região. E aqui nós temos a exemplificação de um rio que está passando por essa localidade. Então, gente, nós temos aqui, então, já que o rio está nessa direção, essa é uma parte mais alta do rio e aqui é uma parte mais baixa. Por este rio, nós podemos construir um barramento, uma barragem, um dique, enfim. Então, a partir da construção desse maciço, teremos aí a formação de um reservatório. Esse reservatório ele vai ficar localizado aqui no lado montante. E a parte baixa do rio, gente, nós chamamos de jusante. Então, são dois conceitos aí que nós temos, que vamos usar muito ao longo do nosso curso. O que mais? Aqui, nessa região, nós temos a ombreira esquerda. Então, se você se posicionar em cima de uma barragem, olhando para a jusante, a tua esquerda será a esquerda, né, será a ombreira esquerda aqui do nosso maciço. E aqui desse outro lado, nós temos a ombreira direita da barragem, certo? Por esse maciço, gente, nós vamos passar aqui uma linha que vai representar a seção transversal. Essa seção é como se fosse um corte dessa barragem, dessa obra que nós estamos visualizando. Então, nós temos aqui a seção transversal, nós traçamos essa seção de montante para jusante, e aqui, nesse terreno que nós estamos observando aqui, nós temos praticamente o aluvião, que é um solo com características mais arenosas, né? Um solo que o rio carreou, né, materiais, sedimentos ao longo aí de centenas, milhares de anos. E nós temos aqui um elemento mais impermeável, normalmente trata-se de um substrato rochoso. Então, gente, no aluvião, como eu falei, normalmente você tem aí uma areia siltosa, uma areia argilosa, né? Enfim, um material mais permeável. Nesse caso aqui, abaixo desse aluvião, você tem aí uma rocha, né? um material mais impermeável, né? Que pode ser granito, pode ser gneiss, pode ser basalto, pode ser rochas de origem calcária, rochas de origem arenítica. Sabendo aqui dos materiais que estão presentes, gente, na seção da barragem, o que vamos fazer? Nós vamos simular aqui a construção de um barramento. Então, pessoal, a construção de uma barragem começa pela fundação dessa obra. E esta fundação, gente, é iniciada por escavações de regularização do terreno. Então, é feita aí algumas escavações com alguns equipamentos, tratores, enfim, para regularizar o terreno com o objetivo até de melhorar o tráfego dos próprios equipamentos que irão trabalhar nesse local. Em seguida, pessoal, é feito a fundação da barragem, que consiste em uma escavação de uma trincheira na região central onde vai ficar a barragem. Então, gente, essa região aí a gente chama de trincheira ou catofe. Então, o que é a trincheira, né? A escavação de uma trincheira ou catofe? Essa escavação ela permite tirar todo o material permeável, porque vejam bem, como eu falei para vocês, essa camada aqui de aluvião é normalmente um material bem permeável, um material bem arenoso.
Então a ideia é escavar essa trincheira até chegar a um material impermeável, né, que não vai permitir a passagem de água, que é a fundação aqui em rocha. Por quê? Vocês devem se perguntar, por que escavar uma trincheira? Bem, aqui nós temos uma barragem, pessoal, que não tem uma trincheira. Então nós temos aqui uma barragem, um barramento de solo argiloso, nós temos um aluvião, um material mais permeável, e temos aqui a rocha abaixo desse aluvião. Então, se o reservatório encher, né, a montante, como nós estamos observando, por isso aqui ser um material permeável, pessoal, a água vai percolar em grande quantidade por baixo da barragem. E isso pode trazer grandes complicações durante o período operacional. Primeiro, o volume de água perdido pelo reservatório pode ser considerável. Segundo, como você vai ter um fluxo por baixo da barragem, isso pode trazer alguns riscos, algumas anomalias, de forma que nenhum desses comportamentos operacionais são desejáveis. Você vai construir uma barragem para reter a água. Então, você não pode estar permitindo que a água fique passando por baixo dela. Então, para isso, pessoal, existe aí o nosso dispositivo de fundação, que consiste em fazer essa escavação e substituir o material arenoso, que é um material bem permeável, por um material argiloso, que é um material bem impermeável, que vai impedir que a passagem da água, né, ou vai dificultar a passagem da água de montante para jusante. Então, basicamente, é essa a finalidade de uma fundação de uma barragem. Uma vez que aqui você tem uma rocha que é impermeável, e uma vez que aqui a trincheira, né, e o maciço são materiais impermeáveis, né, com baixa permeabilidade, então a água ela vai ficar retida a montante e vai fazer com que a barragem tenha um desempenho satisfatório. Então, gente, resumindo aqui, uma barragem sem controle de fluxo pela fundação pode apresentar ineficiência de armazenamento e até mesmo, como eu citei, anomalias que possam gerar a ruptura, certo? Em relação a essas anomalias, ao longo do curso a gente vai descrever que anomalias são essas e por que podem ocorrer. Então, pessoal, depois que é escavado a fundação, né, ou a trincheira, essa mesma fundação ela é preenchida com aterro, né, com solo argiloso. Em relação ao aspecto construtivo, pessoal, dessa trincheira, eu vou mostrar aqui algumas fotos em que temos aqui o exemplo de uma barragem que eu supervisionei alguns anos atrás em Quixadá. Então, nós temos aqui o local onde será construída uma barragem. Esse terreno todo aqui, gente, é um terreno bem arenoso. Então, nós temos aí a trincheira escavada com um trator, né? Como vocês podem observar. Essa trincheira, gente, ela atingiu a rocha e em seguida nós preenchemos a trincheira com um solo argiloso, aquele solo avermelhado, né? Aquele solo bem impermeável. Depois que preenchemos, o que acontece? Aqui é a montante, né? Então a água que percolar por baixo ela vai ficar retida nessa trincheira. Em seguida, construímos a barragem por cima dessa trincheira. Então, o reservatório será formado aqui nessa região. O aluvião arenoso, a montante, será saturado, mas como você tem uma trincheira ao longo da barragem, essa trincheira ela vai impermeabilizar o meio maciço pela fundação. Concluída a fundação da barragem, gente, é executado aí, né, o maciço, como vocês podem observar. E aqui nós temos alguns outros elementos que precisamos aprender. Então nós temos aqui o núcleo, que é um material que tende a ser mais argiloso, certo? E temos ainda os espaldares, que pode ser um material areno-argiloso, pode ser um material, né, com menos permeabilidade, enfim. Nós vamos, ao longo do curso, também identificar que tipo de materiais são satisfatórios para cada região dessa. Então, basta você entender que a região do núcleo
né? A região central aqui do maciço ela é mais impermeável. E nas laterais do nosso maciço nós temos os espaldares. Aqui do lado do reservatório nós temos o talude de montante, que é justamente essa inclinação do maciço aqui da barragem. E aqui temos o talude de jusante, que é justamente essa inclinação, né, desse aterro do lado jusante. No topo da barragem nós temos a crista ou coroamento. Temos ainda, gente, como vocês podem observar aqui no maciço, um sistema de drenagem interna. Então, primeiramente, o que é um sistema de drenagem? Normalmente ele é feito com material mais drenante, ou seja, um material mais arenoso, uma areia grossa, até mesmo brita é utilizada nesse tipo de sistema de drenagem. E aqui, gente, esse sistema de drenagem ele tem a finalidade de fazer a drenagem interna do maciço. Ora, a barragem não é totalmente impermeável, certo, gente? A barragem não é estanque. Então, ela vai permitir a passagem de água também pelo maciço. Só que por ela ter uma baixa permeabilidade, né, a quantidade de água que vai percolar pelo maciço é muito pequena. Aqui é só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como funciona um sistema de drenagem. Então, nós temos aqui dois exemplos, uma barragem sem sistema de drenagem e uma barragem com sistema de drenagem. Então, gente, a barragem sem sistema de drenagem, o reservatório vai ser formado aqui no talude, conforme vocês estão observando. E aí, gente, você vai ter uma região de saturação onde a água ela tende a percolar pelo maciço, conforme vocês observam, e sair a jusante, certo? Saturando toda essa região abaixo dessa linha que a gente chama de linha freática. Isso é uma situação sem sistema de drenagem. Quando você tem um dreno, gente, o que é um dreno, como eu falei? Um dreno é um material mais permeável. Então, gente, a água ela tende a percolar para regiões mais permeáveis, né? Ela tende a procurar caminhos de menor resistência, certo? Então, quando você tem um elemento drenante inserido aqui no interior do maciço, o que ela vai fazer? Ela vai procurar, né, direcionar o seu fluxo para esse elemento drenante. E aí nós temos muitas vantagens quando é implementado um sistema de drenagem numa barragem como esta. A primeira que nós podemos observar é o seguinte: o sistema de drenagem ele auxilia para a dissipação de tensões neutras. Neste primeiro exemplo, você nota que a linha freática e a região de saturação ela está quase que tomando completamente o maciço. Na situação com uma drenagem interna, boa parte aqui do nosso talude jusante ele ficou num estado mais seco. Ou seja, houve a dissipação das tensões neutras provocadas aqui pelo próprio sistema de drenagem. E isso, o que traz de benefícios para uma barragem? Bem, primeiro, gente, ele vai ajudar a aumentar a estabilidade da obra e reduzir a possibilidade de ocorrência de anomalias de origem hidráulica. Em relação à estabilidade, aqui tem duas superfícies potenciais de ruptura exemplificadas no talude de jusante. Então, gente, uma superfície potencial de ruptura, ou seja, uma região, né, onde esse talude possa vir a romper. Vocês podem observar que grande parte dessa superfície potencial de ruptura ela está submersa. E o que acontece com um solo submerso, um solo saturado? O solo ele perde resistência quando está saturado. Em contrapartida, neste outro exemplo, pessoal, ele está pegando aqui o contato de apenas uma pequena parcela, né, da superfície potencial de ruptura. Praticamente toda essa superfície ela está numa região não saturada, um solo mais seco. Então, gente, uma situação como essa, de um solo mais seco, ele tende a ganhar resistência, ele tende a ganhar rigidez. Logo, uma situação como essa, você tem aqui um talude e uma barragem mais estável. Em relação às anomalias, pessoal, vamos analisar essa barragem aqui sem drenagem, sem sistema de drenagem. Então, o fluxo ele está saindo aqui livremente pelo pé da barragem.
ou seja, você não tem um controle desse fluxo, e isso pode gerar um processo erosivo. O solo aqui ele vai estar saturado, as partículas aqui, gente, elas podem ser carreadas pelo intenso fluxo que está saindo pelo pé, pode provocar uma erosão e pode provocar, inclusive, a ruptura desse maciço. Numa situação em que você tem um sistema de drenagem, você está conduzindo, você está disciplinando o fluxo pelo maciço para jusante. E isso faz com que você tenha, você minimize essas ocorrências de anomalia, certo? Você não vai ter processos erosivos aqui no talude. Temos ainda, pessoal, um dreno de pé ou rock fill. Esse dreno de pé ele tem duas finalidades. Uma delas é complementar o sistema de drenagem. Uma vez que o fluxo é desenvolvido pelo maciço e é interceptado pelo filtro, pelo dreno horizontal, gente, aqui no contato do dreno com o enrocamento, vai existir uma série de materiais de transição que funcionarão como filtro e evitarão que partículas do sistema de drenagem sejam carreadas para fora do sistema. E a segunda característica, gente, é justamente dar maior estabilidade ao talude. Por fim, nós temos aqui as proteções dos taludes. Nós temos aqui no talude de montante uma proteção de enrocamento, que a gente chama de hip wrap, certo? O que é o hip wrap? O hip wrap ele é um conjunto de blocos de rocha, como vocês podem observar aqui nessa barragem, protegendo o maciço. Aqui um detalhe de zoom do nosso talude, né? Então ele vai proteger aqui o maciço, gente, dos efeitos erosivos que podem ser provocados pelo próprio reservatório. Então o reservatório aqui ele pode ter a ocorrência de ondas, essas ondas vão impactar aqui no talude, e se ele não tiver nenhum tipo de proteção, como esse enrocamento, ele pode sofrer processos erosivos. Então o enrocamento, essa camada de rocha do hip wrap, é justamente para proteger o talude em relação aos efeitos do reservatório. Do talude de jusante, nós temos normalmente uma proteção vegetal, e ela vai prevenir a erosão do talude devido a ventos, devido à chuva, devido ao pisoteio de animais. Por fim, temos alguns elementos auxiliares. Então, nós temos aqui um vale, com a presença de um rio. A barragem ela é construída. Nós temos aqui a barragem, ombreiras, ombreira direita, ombreira esquerda. Mais uma vez, para você saber qual é a ombreira direita e a ombreira esquerda, você se imagina aqui posicionado sobre a barragem, olhando para a jusante, certo? A sua esquerda vai ser a ombreira esquerda e a direita vai ser a ombreira direita. Uma vez construída a barragem, nós temos aqui o reservatório e por seguinte, gente, nós temos os elementos auxiliares. O primeiro elemento que nós vamos falar é justamente o vertedouro. O que é o vertedouro, pessoal? O vertedouro ele vai evitar que o reservatório ele encha de uma forma que transborde por cima da barragem. Porque é o seguinte, gente, se acontecer do reservatório galgar, ou seja, submergir o nosso barramento, a barragem ela corre sérios riscos de romper, porque é uma barragem de terra. Então o reservatório ele vai justamente prevenir isso. Ele vai evitar que o excesso de água, normalmente em períodos invernosos, que esse excesso de água passe por cima da barragem. Então ele vai canalizar todo esse excesso de água para a jusante. É como se fosse, numa analogia, o ladrão de uma caixa d'água. Então, para uma caixa d'água não extravasar, você tem aqui o ladrão para direcionar todo o excesso de água para fora da caixa d'água. Outro elemento auxiliar que nós temos, gente, é a tomada d'água. A tomada d'água, pessoal, ele consiste aqui numa tubulação que se conecta ao reservatório para justamente liberar água para a jusante. Quando acontece isso?
Normalmente em períodos de estiagem, períodos que não estão tendo chuva, períodos em que o vertedouro, por exemplo, não está liberando água, certo? A região aqui ajusante, gente, ela pode necessitar de um abastecimento hídrico para irrigação, para pecuária, para abastecimento humano, enfim. Então, durante o período de estiagem, durante o verão, é comum haver uma liberação de um pouco de água ao longo do rio para justamente perenizar o rio a jusante. Aqui algumas fotos mostrando aqui um vertedouro do açude de Aracoiaba, né? Então nós temos aqui um canal de aproximação do lado montante. Temos aqui o muro vertedouro e temos o canal de restituição, certo? Onde vai restituir o excesso de água para a região ajusante da barragem. Então, gente, como eu falei, são estruturas que são solicitadas durante o período de inverno, liberando o excesso de água a fim de evitar transbordamentos de uma barragem. A tomada d'água, como eu falei, gente, existem dois tipos clássicos. Tem uma galeria, que é basicamente uma tubulação por baixo da barragem, como vocês estão vendo. Aqui é conectado ao reservatório, capta a água, passa por baixo da barragem por essa tubulação e é liberada por um sistema, uma caixa de válvulas. Ou você pode também ter um sistema como um de sifão, certo? Que em vez de passar por baixo da barragem, ele vai passar por cima da barragem. Então, gente, a tomada d'água ela será responsável por regularizar o rio barrado durante o período de estiagem. Aqui alguns exemplos. Nós temos aqui a tomada d'água da barragem Souza, que fica em Canidé. Aqui um detalhe da caixa de válvulas, justamente onde é liberado, né, o fluxo de água por meio dessa tubulação, como vocês podem ver. E aqui um detalhe da saída. Então, aqui é a caixa de válvulas, com aquele registro que acabamos de ver. E a partir dessa tubulação é liberada, né, e passada aqui por uma placa vertedora, como vocês podem observar. Este outro exemplo aqui, gente, de tomada d'água, é uma tomada d'água do tipo válvula dispersora. Aqui é o exemplo da barragem Carnaubal em Crateús. Esse tipo de válvula, ele faz uma dispersão da vazão que é liberada. Aqui é só um exemplo dessa vazão, então nós temos aqui a liberação dessa água e a formação do que alguns populares chamam de véu de noiva, né? Então você tem uma dispersão desse fluxo de água. Normalmente esse tipo de válvula ele é empregado em situações que você tem uma vazão muito grande e que a barragem corre risco de algum processo erosivo aqui a jusante. Muitas vezes a rocha a jusante é muito ruim, é muito fraturada e que se você simplesmente liberar um grande jato de água nessa região jusante, como vocês podem observar, pode provocar processos erosivos. Então a ideia aqui é justamente fazer essa dispersão para liberar uma grande quantidade de água e evitar qualquer tipo de anomalia aqui no pé da barragem. Ok, pessoal, essa é a parte 1 da nossa aula de hoje. Eu estarei publicando um novo vídeo com a parte 2 desse assunto para complementar e concluirmos a nossa aula.